Oi, gente. Então, como vocês sabem, nós estamos correndo atrás de não atrasar o conteúdo. E para quem ainda não está ciente, o primeiro tema, o primeiro livro de vocês de geografia é sobre geopolítica. Eu já iniciei uma introdução sobre geopolítica, o que é a geopolítica, quais são as suas características. E já até mencionei um pouquinho sobre quais são os principais fatores da geopolítica, mas falta eu destrinchar mais sobre o assunto e é o que nós vamos fazer agora. Lembrando que tudo que eu estiver falando aqui neste vídeo, as informações que estão aqui nos slides, tudo isso é encontrado no livro. Eu tirei tudo do livro, até as imagens. Então, vocês que têm livro, vocês podem acompanhar, tá bem? Eu não vou estar falando a página, porque eu vou me basear no material que eu produzi aqui com base no livro de vocês. Mas se vocês forem folheando o livro, vocês vão ver, vão encontrar as imagens, vão encontrar as tabelas, então vocês vão encontrar as informações daqui no vídeo lá no livro de vocês. Inclusive, ao longo do vídeo eu vou colocando para vocês também algumas atividades para casa, para vocês fazerem das páginas do livro. Então fiquem atentos e assistam um vídeo até o fim, porque é importante para vocês terem um entendimento do assunto, para compreender os assuntos futuros, e também provavelmente eu irei cobrar este conteúdo em avaliações, tá bem? Então façam um esforço para aprender tudo que eu estou explicando para vocês aqui. Se vocês não entenderem alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, quando nós retornarmos para a aula, né, na semana que vem, eu espero que vocês tirem as dúvidas comigo na aula, ok? Então, basicamente é isso. Então, eu já expliquei algumas coisas para vocês sobre o que é a geopolítica, expliquei para vocês um pouco sobre como a geopolítica ela tem todo um histórico, né, no século XIX, quando os cientistas eles começaram a se preocupar mais com essa questão de disputa territorial que estava acontecendo no século XIX, ao perceber que cada país ele tem um interesse diferente para se prevalecer sobre outro, e isso tudo auxiliou, né, vários pesquisadores e cientistas da época a criarem este ramo da geografia que é a geopolítica. A geopolítica ela é diferente da geografia política, que inclusive Friedrich Hayes é um alemão que auxiliou muito para o surgimento da geopolítica com seus estudos em geografia política, mas ao longo do tempo os dois conceitos eles começaram a se diferenciar. A geografia política ela está mais preocupada em nos dizer, né, sobre as informações de territoriais, fronteiras. Então, quando vocês encontram, por exemplo, um mapa político do Brasil, vocês vão encontrar informações políticas do território. Qual é a capital dos estados, quais são os estados ou distritos, regiões, fronteiras, entenderam? São informações, enquanto a geopolítica, ela tem a ver com algo mais de estratégia que cada país desenvolve para defender seu interesse. Todo mundo sabe, né, que no mundo global, tanto antes quanto nos dias atuais, cada estado, nação, cada país, ele tem que defender os seus interesses. E ele defende esses interesses através de estratégias econômicas, estratégias militares. E existem motivos que acabam fazendo com que estes países entrem em conflito. No fundo das coisas, a gente tem uma disputa desses países em serem hegemônicos, ou seja, em se prevalecer e serem mais influentes do que outros. Eu acho que todo mundo entende que hoje em dia Estados Unidos é um país que tem muita influência sobre outros países, então ele acaba sendo considerado um país hegemônico, mas nós temos outros países hegemônicos também que também têm influência, que nós vamos ver aqui ao longo da aula. Então, geopolítica tem sempre aí uma relação com estratégia, tá bem, gente? Associem essas duas palavras. O primeiro itemzinho que nós vamos ver aqui na aula
é sobre as motivações que fazem os países entrarem em conflito. Os principais fatores de conflito é o étnico territorial, econômico, recursos naturais e o territorial. E nós vamos dar exemplos de cada um deles. Existem outros motivos, mas essas são as principais motivações para que países e povos entrem em conflito geopolítico por terem interesses diferentes, por estarem defendendo seus interesses, seja étnicos, religiosos, seja econômicos, seja por recursos naturais, seja por território. Esses países têm interesses diferentes que fizeram com que eles entrassem em conflito. Então, primeiro nós vamos aqui tentar entender um conflito étnico, que também podemos até falar religioso, e territorial. O exemplo que tem no livro de vocês é um ótimo exemplo, inclusive, que é um conflito que existe entre Israel e Palestina. Eu não vou me aprofundar muito explicando esse conflito, essa guerra, porque lá no futuro nós teremos uma unidade sobre Oriente Médio e eu vou explicar direitinho para vocês qual é a origem desse conflito, como surgiu, entendeu? Dar detalhes da guerra, de todas as guerras que existiram entre os países, mas eu vou dar aqui para vocês um apanhado geral sobre esse conflito entre Israel e Palestina. Bem, o território, né, que está aí no mapa, que tem assim faixas de Gaza, Cisjordânia e Israel, esse território que está em laranja aí, ele é um território que por muito tempo os palestinos viveram, mas que se nós voltarmos aí muito, muito tempo mesmo, os judeus viviam, né? Aí tem toda uma história dos judeus terem saído do território, isso faz muito tempo, tá, gente? No período um pouquinho depois do período de Jesus Cristo, né, que ele vivenciou esse período também, a gente tem aí uma saída dos judeus desse território e depois uma ocupação de árabes que deu origem ao Estado da Palestina. Então, por muito tempo, desde o século VII, os árabes que formaram esta nação palestina vivem nesse território. E aí, a partir do século XIX, começa um movimento de retorno dos judeus para o território, que está ali, os palestinos. Então, esse movimento que é chamado de sionismo, né, que é um retorno dos judeus para o território deles, acabou fazendo com que houvesse aí todo um conflito, né, por território entre dois povos que têm religião e etnia diferente. Só que este conflito ele acaba sendo concluído, né, tem a sua culminância no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus sofrem perseguição dos nazistas, que acaba resultando no Holocausto, e aí o mundo se comove com a situação dos judeus e arma, né, todo um processo de formação do Estado de Israel, que seria o Estado no território dos judeus. E aí eles fizeram esse Estado no território da Palestina, dividiram o território em Estado de Israel e Estado da Palestina. Só que os palestinos não gostaram muito dessa história, né? E acabaram entrando em guerra logo depois que a ONU define o território de Israel, lá em 1947. Quando acontece isso, um ano depois já tem a primeira guerra entre os dois grupos, entre os dois povos, Israel e Palestina. Então a gente percebe que esses dois povos eles estão disputando um território, que é esse território que está aí no mapa, mas eles estão disputando porque eles têm divergências étnicas, são de etnias diferentes, têm um histórico diferente, e também de religião, porque os árabes e os palestinos são. Eles têm uma etnia cultural completamente diferente dos israelitas, então eles não conseguem conviver. Então, quando os israelitas vêm, os palestinos árabes, eles rapidamente começam a repudiar esse povo, né, por suas diferenças culturais. Esse é um exemplo muito bom de conflito étnico, mas existem vários outros. Inclusive, no nosso processo de revisão, a gente viu vários e vários exemplos disso naquelas apresentações de vocês,
o que foi extremamente importante, muito legal mesmo. Então, vocês já sabem que existem outros exemplos de conflitos étnicos. A gente, além do interesse da questão étnica, a gente também tem os interesses econômicos e naturais. E tá bem óbvio, né, gente? Interesse econômico, então cada país vai ter um interesse completamente diferente. E recursos naturais, eu trouxe o exemplo aqui da Guerra do Golfo, que tá no livro de vocês também, mas tem outros exemplos no livro de vocês. Mas de exemplo de recursos natural e econômico tem o petróleo, né? Porque um território que tem petróleo, ele tem a ver com a economia e é um interesse sobre o recurso natural. Então, eu vou dar o exemplo para vocês ali da Guerra do Golfo de 1991, aonde eu não sei se vai estar dando para vocês observarem aqui no mapa, mas nós temos bem ali Kuwait, que é um pedacinho do território verde, e o Iraque, que é um território ali laranja que está destacado. Então, o Iraque, ele invade o Kuwait em 1990, porque o Kuwait tem uma grande reserva de petróleo. E aí, os Estados Unidos acabam se metendo na guerra porque essa invasão do Iraque no Kuwait acaba por interferir nos interesses econômicos dos Estados Unidos, porque o Kuwait era um dos maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos e para outros países do Ocidente. Então, em uma coalizão, o que é uma coalizão? Uma união militar entre Estados Unidos e países europeus ocidentais aqui do Ocidente. Esses países se unem para derrotar o Iraque, no que ficou conhecido como Guerra do Golfo. Qual é a motivação desse conflito geopolítico? O interesse econômico e o interesse por recurso natural, que no caso é o petróleo, que acaba resultando na vantagem econômica desses países. E aí eu já vou deixar a primeira tarefazinha para vocês para saber quem está realmente atento à aula. Essa primeira tarefa é vocês fazerem uma pesquisa sobre o canal de Suez. Canal de Suez, anotem aí. Suez é S-U-E-Z. Porque o canal de Suez, atualmente, ele tá interditado por conta de um navio que encalhou nesse canal. E esse canal é extremamente importante porque ele é um canal onde passa muitos navios petrolíferos que cortam o caminho entre o Oriente Médio e o Ocidente. Então, a pesquisa pesquisem a importância do canal de Suez e também o que está acontecendo agora no mês de março nesse canal. Então anotem aí direitinho, pesquisem, porque quando nós retornarmos para a aula, eu vou perguntar para vocês essa pesquisa e também vou deixar lá no Classroom para vocês entregarem as atividades que eu estou pedindo nessa videoaula. Então eu espero que vocês façam, tá bem? Aqui nós temos as questões territoriais. Bem, aqui tá dando um exemplo das Malvinas e Falkland, lembrando que questões territoriais é disputa por território, tá bem? E pode ter vários motivos, né, para um país estar disputando um território com outro, né? Existem vários interesses divergentes entre esses países que pode resultar em um conflito. Mas o exemplo que no livro de vocês está dando, que é de Malvinas ao Falkland, a gente tem uma ilhazinha. Esse mapa tem no livro de vocês, viu? Vocês podem acompanhar lá com mais detalhes. Existe uma ilhazinha aqui que para a Argentina se chama Malvinas e para o Reino Unido se chama Falkland. Que este território aí foi dominado, né, pelo Reino Unido em determinado período da história e a Argentina alega que esta ilha, na verdade, é deles. O que tem de importante nesta ilha? Bem, essa disputa por esse território dessa ilha tem mais a ver com uma questão estratégica, tá bem? O Reino Unido tem muito interesse de ter como é que eu poderia dizer, um posto militar, né, na América do Sul, porque tá bem próximo do Polo Sul.
né? E o Polo Sul, ele é uma região, tanto o Polo Sul quanto aquela região mais ao sul da América do Sul, é uma região que tem muito potencial petrolífero, potencial econômico, existem muitos minerais interessantes na Antártida, que os países, eles, né, apesar de não poderem, mas no futuro, eles têm interesse de explorar. E o Reino Unido tem muito interesse de ter aí um acesso mais rápido, né? Um acesso mais próximo do Polo Sul e da América do Sul também, porque é estratégico, é militarmente estratégico o Reino Unido ter esse ponto aí como base militar. E a Argentina, né, acaba entrando nessa disputa por sentir que, historicamente, a ilha pertence a ela. E aí nós temos uma disputa territorial, mas nós temos outro exemplo muito bom no livro de vocês, que é a Crimeia, né? A Crimeia, ela oficialmente ela pertence aí ao território ucraniano. Entretanto, a maior parte da população da Crimeia é russa. Então, os russos e a Ucrânia acabam disputando a Crimeia. Imaginem só. No papel, a Crimeia é da Ucrânia. Mas se vocês olharem bem aqui na legenda do mapa que está no livro de vocês, 71% a 100% das pessoas que vivem e que falam ali o idioma na Crimeia é o idioma russo. Então a população ela tem uma identificação maior com os russos. Entretanto, o território pertence à Ucrânia. Então a Crimeia ela é disputada aí pela Ucrânia e pela Rússia. E é conhecido como a questão da Crimeia. Por fim, eu vou pedir que vocês façam aí a página 12, 1, 14 e 15. E aí eu vou dividir esse vídeo em duas aulas, tá bem? Para não ficar muito longo, mas vai ter uma outra aula, porque nós perdemos 2 dias, né? Que foi a sexta do feriado antecipado e agora a sexta-feira santa. E aqui finaliza esse vídeo, mas ainda vai ter a segunda parte, tá bem?